aprovaweb.com.br. Olá, sou a professora Glória Moura Alves, rumo à aprovação aqui no projeto Nota Máxima, sempre com você. E nossa proposta de hoje, nessa web aula extra 3, é ainda a respeito de morfologia, classes invariáveis. Vamos só relembrar rapidamente a nossa web aula extra 2 a respeito de classes invariáveis e vamos dar o destaque que nós queremos, que é acerca do advérbio e a diferença hoje entre advérbio e adjetivo, que é o que mais importa lá nas provas. Então, brevemente, nós verificamos que de classes invariáveis nós temos advérbio, nós temos preposição e conjunção. Nós verificamos que preposição é elemento de ligação. Vamos trabalhar bastante no nosso curso de gramática esquematizada nos módulos de regência verbal, regência nominal e crase. Nesses módulos nós trabalharemos preposição e trabalharemos também conjunção nos módulos específicos de período composto, tá bem? Lembrando que essas duas, como nós vimos na nossa web aula extra 3, se você quiser acessar essa web aula, você vai ter disponível ali no www.aprovaweb.com.br, basta você procurar. Ainda como classe invariável, nós temos interjeição. Lá naquela aula extra 2, nós conversamos tudo acerca de interjeição. Conversamos rapidamente a respeito de advérbio e agora a gente vai tecer todos os detalhes acerca desse advérbio, que é a palavra que cai demais em prova e já nos importa conversarmos a respeito dele. Então, veja bem, preste bastante atenção. Advérbio é palavra invariável em termos de classificação morfológica. Em termos de semântica, para que é que ele serve? O advérbio é uma palavra ou um grupo de palavras, se a gente estiver tratando com locução adverbial, são então palavras que trabalham com a ideia de circunstância, tá bem? Circunstância. Existem as mais variadas ideias de circunstância com as quais o advérbio trabalha. Circunstância de lugar, circunstância de intensidade, circunstância, mas lembrando sempre, circunstância de intensidade, circunstância de tempo. Ainda o advérbio pode nos dar a ideia de modo, circunstância de modo. Ainda há a ideia, circunstância de afirmação. Se existe afirmação, você já pense logo em negação, circunstância de negação, circunstância de dúvida. Essas são as principais 7 circunstâncias trabalhadas pelo advérbio, mas não fica só por aqui. Dentro de circunstância, você ainda pode pensar em circunstância de causa, circunstância de consequência, circunstância de finalidade. Enfim, existem variadas circunstâncias, ideias de circunstâncias. Agora, para esta aula, o que importa é que você saiba. Falou em circunstância, imediatamente você deve relacionar essa palavra a advérbio, que é uma classe invariável. Então, ele não sofre flexão de gênero, feminino, masculino,
tampouco ele sofre flexão de número singular plural. Jamais ele estará ligado a substantivo. Muito importante trazer isso para você. Advérbio não está ligado a substantivo. Fique bastante atento a isso. Ainda de extrema relevância, e aqui a gente vai começar trabalhando com você, bem bacana, para que você consiga verificar essa diferença, que cai demais nas provas, advérbio, então, é classe invariável, e por favor, tome cuidado para que você não confunda advérbio com adjetivo. O examinador gosta muito de, na prova, nos mostrar essa diferença, nos exigir essa diferença. Primeiro momento, você precisa reconhecer: advérbio é palavra invariável. Como nós já vimos em outra aula anterior, adjetivo é palavra variável. Se você ainda não viu essa aula sobre classes variáveis, procure estar atento a essa aula, que ela é muito importante, tá bem? Morfologia, classes variáveis. E o adjetivo é classe variável. Aliás, ele é classe variável porque concorda em gênero e número com o substantivo ao qual se refere. Então, substantivo no singular, adjetivo ligado a ele estará no singular. Substantivo no plural, adjetivo ligado a ele estará no plural. Substantivo feminino, adjetivo ligado a ele estará no feminino. Substantivo masculino, adjetivo ligado a ele estará no feminino e masculino. Então veja, adjetivo concorda com o substantivo. Agora, perceba a diferença drástica. Advérbio, querido, jamais estará ligado a substantivo. Então, verificou na prova que aquela determinada palavra está ligada a substantivo, não tem jeito de ser advérbio, porque advérbio, como palavra invariável que é, jamais está ligado a substantivo. Outro ponto de relevância é nós verificarmos o seguinte: advérbio, ele traduz uma ideia, como nós já vimos agora há pouco, traduz uma ideia de circunstância. São as mais variadas circunstâncias possíveis. Circunstância de tempo, de modo, de lugar, de causa, de finalidade, de intensidade, de afirmação, de tempo, de dúvida, mas é importante que você perceba e relacione. Falou em circunstância, falou em advérbio. Já relaciona isso porque isso é muito importante. Agora, advérbio, como nós já trabalhamos em aula extra para trás, procure. Adjetivo é classe variável, concorda com substantivo e ele trabalha com a caracterização desse substantivo. Então, quando se trata de adjetivo, a gente tem ali, que adjetivo não estabelece circunstância. Adjetivo estabelece características. Características deste substantivo. Então, preste bastante atenção para que não haja problema de confusão na sua prova. É fácil. Então, advérbio estabelece ideia de quê? Advérbio estabelece ideia de circunstância. Adjetivo estabelece ideia de quê? Estabelece ideia de característica para o substantivo. Tá certo? Aqui, finalmente, nós trabalhamos com essas diferenças muitíssimo importantes. Lá na prova, de vez em quando, cai um esquema que é assim, Rapaz,
alegre. Deixa eu colocar aqui, ó, de preto, para que você não venha ser enganado. Então, você tem aqui, ó, rapaz alegre. Vamos verificar aqui, ó, dentro do que nós acabamos de conversar. Alegria não. Rapaz alegre. Veja bem, alegre, tal não tá ligado a rapaz. Rapaz é o nome de um ser. Então, rapaz é substantivo. Ligado a substantivo, nós podemos ter advérbio? Advérbio é ligado a substantivo? Não. Palavra que é ligada a substantivo é variável. Advérbio é palavra invariável. Enquanto ligada a substantivo, jamais você poderá pensar em advérbio. Então, aqui tome cuidado. Esse alegre, ligado a substantivo, dando característica ao substantivo, se dá característica, na verdade, você está trabalhando com um adjetivo. Apenas mais um exemplo. Mais um exemplo aqui para que você perceba. Agiu alegremente. Agiu alegremente. Veja que a palavra que eu vou colocar em destaque agora não é alegre, mas é alegremente. Veja bem, esse agiu está imediatamente ligado a qual palavra? Está ligado a agiu. Agiu não é substantivo. Não nomeia ser, não nomeia ação. Agiu é o próprio verbo. Vejamos. Adjetivo está ligado a verbo? Não. Adjetivo está ligado a substantivo. Vejamos. Alegremente, perceba se não se trata de uma circunstância de modo. É o modo como fulano de tal agiu. É a circunstância de modo. Então, ó, que interessante. Rapidamente você mata a charada. Enquanto alegre era adjetivo, no caso de rapaz alegre, no segundo caso, agiu alegremente, esse alegremente estabelece uma circunstância de modo para o agiu, circunstância de modo para o verbo. Portanto, aqui nós temos um advérbio que estabelece ideia de circunstância de modo. Não se deixe enganar pelo examinador. Adjetivo, então, é diferente de advérbio. Voltando para fixar bem a matéria na sua memória. Então, nós temos adjetivo, palavra variável, ligada a substantivo. Expressa uma característica para este substantivo. Ao passo que existe uma enorme diferença entre adjetivo e advérbio. Enorme diferença entre adjetivo e advérbio, e essa diferença é cobrada nas provas. Hoje mesmo você já vai ficar confortável no seu aprendizado, já sabendo exatamente a diferença. Vamos lá. Adjetivo, responda para mim, é palavra variável ou invariável? Muito bem. Adjetivo é palavra variável. Qual a primeira grande diferença entre adjetivo e advérbio? Eu pergunto para você, advérbio é palavra variável ou invariável? Muito bem. Advérbio é palavra invariável.
Segunda pergunta para você. Adjetivo. Tá ou não tá ligado a substantivo? Sim ou não? Adjetivo está ligado a substantivo? Sim. Adjetivo está ligado a substantivo. Agora, cuidado. E advérbio está ligado a substantivo? Advérbio. Caminha aqui comigo, meu querido. Não desista, aprendizado é fácil. Vamos caminhar aqui, ó. Advérbio pode estar ligado a substantivo, sim ou não? Não. Advérbio é palavra invariável porque não está ligado a substantivo. Para finalizarmos, adjetivo estabelece o que para o substantivo? Adjetivo estabelece circunstância ou estabelece característica? Adjetivo estabelece circunstância ou característica para o substantivo? Fala aí para mim. Fala você mesmo. Adjetivo, muito bem. Adjetivo estabelece característica para o substantivo. Por último, advérbio estabelece o que para o substantivo? Advérbio sequer está ligado a substantivo. Cuidado. Dentro do texto, o advérbio estabelece qual ideia para o texto? Muito bem. Para o texto, advérbio estabelece a ideia de circunstância. Perfeito? Então, nós fechamos aqui o nosso mapazinha mental para que você consiga perceber prioritariamente nessa nossa aula a diferença gritante que existe entre adjetivo e advérbio. Tá certo? Advérbio, palavra invariável. Adjetivo, palavra variável. Adjetivo está ligado ao substantivo, dando característica a este substantivo. Advérbio jamais estará ligado a substantivo. O advérbio traduz uma ideia de circunstância ao texto. Circunstâncias que podem ser as mais variadas possíveis. Nós temos circunstância de lugar, circunstância de intensidade, circunstância de tempo, circunstância de modo, circunstância de afirmação, negação, dúvida, causa, consequência, circunstância de finalidade e, meu amigo, outras tantas possibilidades de circunstância. Então, guarda aí no seu coração a diferença entre adjetivo e advérbio, porque isso vai cair na sua prova e com certeza estamos aqui com você no projeto Nota Máxima. Se ainda houver algum resquício de qualquer dúvida que seja, não se acanhe. Qualquer pergunta, entra lá no nosso e-mail, mande e-mail para mim, Prof. Glória Moura, e a gente vai solucionar, tá bem? Um grande abraço para você, Deus abençoe, continue nesse intuito, nessa vontade de estudar, nessa vontade de aprender e de aprendizado significativo. Estamos juntos rumo à aprovação, aprovaweb.com.br. Um abração.